Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Instituto Millennium. E hoje nós vamos conversar sobre as melhores ideias e conteúdos de 2023. Se você estiver vendo esse vídeo em outro ano, conteúdo é a palavra que a gente usava em 2023 para falar de publicações, vídeos, textos em geral. E hoje a gente tem um grupo muito legal aqui para conversar com a gente. Thaís Batista, que é internacionalista e líder do Instituto Libertas. Leandro Narlock, que é escritor, jornalista, best-seller. Opa. E Magno Krau, diretor executivo do Livres e cientista político. E eu aqui, Diogo Costa, diretor executivo do Instituto Millennium. Então, a gente conversou antes para a gente realmente trazer aqui coisas que nós vimos, lemos, que foram interessantes, capturaram nosso interesse ao longo do ano. Eu vou começar com você, Thaís. O que você leu? O que você viu? O que vale a pena compartilhar? Então, eu li um livro muito bom esse ano, chama How We Learn, do... Provavelmente vou falar o nome do autor errado, não me julguem aí depois, Beleza. mas a gente coloca o nome do autor certo. Stanislas Dehaene, que ele é um neurocientista, e ele é especialista em como aprender. Então, ele já escreveu alguns livros sobre esse assunto, mas esse livro em específico, uma coisa que é muito legal, que ele mostra como que crianças aprendem, como que pessoas aprendem e como que máquinas aprendem. Então, ele faz um comparativo de como está sendo desenvolvido o machine learning no mundo e quais são os problemas que machine learning tá tendo em desenvolvimento de inteligências artificiais, em processos, e como que a neurociência, como que ensinar, como que pedagogia para criança pode ajudar também a ensinar máquinas. Então, tem algumas coisas super legais, alguns exemplos assim que eu quero trazer para a gente ir conversando, né? Um deles, por exemplo, ele fala que o nosso cérebro ele foi desenvolvido aí durante milênios e anos para que a gente tenha todas as capacidades funcionais de aprender linguagens. Então, uma pessoa hoje que nasce, mesmo se não tiver nenhuma deficiência física, vai aprender a falar, independente do contexto de onde ela está, do ambiente, né? E como as etapas de aprendizado de linguagem, ela vai passando por algumas fases de evolução da própria formação do cérebro. Então, o bebezinho dentro da barriga ainda começa a desenvolver e perceber sons. Então, o primeiro grande aprendizado nosso é saber diferenciar o que seria um som de uma pessoa, o que seria um outro som, e depois vai evoluindo para saber dar depois que nasce também, né, um rosto para aquele som, e depois como que o que esses sons, o que esse barulho vai formando de palavras. Então, as pausas que a gente faz naturalmente quando a gente está falando, o bebê demora um tempinho aí para aprender isso. E, a partir daí, vai criando, tá bom, eu já separei o que são palavras, eu já separei palavras, ele começa a ligar que mamãe é a mãe e copo é o copo, as coisas começam a ter donos e nomes, e aí o contexto vai começar a importar em como que é feito toda essa aprendizagem. Então, um exemplo super legal que ele deu, que eu acho que foi bem marcante para mim, ele fala como que esse bebê em fase de aprender vocabulário, assim, quando já tem essas meta-aprendizados, né, que são essas fases que o cérebro já capta percepções. Então, o bebê que é alfabetizado, que é introduzido em 2 idiomas, que tem uma família bilíngue, por exemplo, ele aprende... A meta-aprendizagem dele é diferente de um bebê que é introduzido num mundo que só tem um idioma. Então, por exemplo, a gente tem aqui 2 copos. Eu viro para o bebê... palavras novas, vocabulários novos para eles. Eu viro para ele e falo, olha, os 2 são copos. Esse aqui é o copo branco. Me aponte o copo preto. O bebê que é alfabetizado, que está introduzido num único idioma, vai apontar para o outro copo, porque ele já tem aí, provavelmente, desenvolvido nesse meta-aprendizado dele que, se eu sei que os 2 são copos, o que diferencia é a cor, ele vai deduzir que o outro copo é o preto. Um bebê que foi alfabetizado em 2 idiomas, ele não tem essa metalinguagem construída no fundo aí do modo operante de aprendizado dele. Você fala,
esse aqui é o copo branco, me aponte o copo preto, ele pode ou não apontar para qualquer um dos copos, ou pode apontar, mas ele já tem pré-concebido que existem duas palavras, existem dois vocabulários para o mesmo item. Uhum. E aí, como que ele associa isso com inteligência artificial? Aí ele fala muito que a forma como a gente aprende, esses meta-ensinamentos, eles são muito conectados com como o nosso cérebro funciona. Então, essas conexões de fazer associações, deduções e tudo mais, funcionam em mais de uma parte do nosso cérebro. Então, isso faz com que você fala para uma criança já bem alfabetizada, qual que é a diferença de um gato e um cachorro? Talvez ele não vai saber falar de cara, né? Um cachorro late, o gato mia e tudo mais, mas ele sabe, uma criança com poucos exemplos, o que é um gato e o que é um cachorro. Uhum. Agora, para uma inteligência artificial, você sobe várias imagens de gato e cachorro. Até ele diferenciar o que é um gato e um cachorro, precisa de um banco de dados muito, muito, muito grande. Sim. Um volume muito grande. O nosso cérebro não precisa de um volume muito grande, porque tem associações já e tem deduções muito bem estabelecidas. Que algumas já vêm de própria evolução humana, outros de estar fazendo correlação com outras áreas do nosso cérebro, de emoção, de sentimento, de memória. E, basicamente, a conclusão, spoiler do livro, é que ainda precisa de muito, muito desenvolvimento de machine learning para conseguir realmente ter a potência que o nosso cérebro tem, que não é só potência de processamento, mas conseguir conectar mais de uma coisa. Então, a gente conseguir ter outras interações e outras, não sei se tecnologias, assim, mas como se fossem outras áreas como se o nosso cérebro tem a área de emoções, a área de retenção de memória, que também é muito ligado com emoção, e a área de lógica mesmo, a área que você aprende, a área que você está fazendo a flexibilidade, o processo de raciocínio e tudo mais. A máquina não tem isso. Então, quando uma máquina é, sei lá, programada para aprender xadrez, ela vai só aprender xadrez. A máquina que é programada, o ChatGPT, que é programado para escrever, vai só escrever, ou vai fazer outras coisas e aprender outras coisas, mas ainda assim é uma limitação muito grande. Como o nosso cérebro é uma potência de aprendizado, a gente consegue fazer correlações de forma completamente aleatórias, assim. Então, tem umas coisas que ficam muito claras, né? Que a gente consegue, acho que, aprender esses conceitos, né? A essência, caso alguém queira ser mais platônico, de objetos, de entidades. Mas eu tô pensando, mesmo não um ser humano, mas um carneiro, a primeira vez que ele vê um lobo, ele nunca viu um lobo, provavelmente ele já tem medo, ele já sabe que é um lobo. Né? Então tem coisas também que já estão gravadas na nossa evolução. Né? Fala, Narlock. O que eu ia dizer é que, ao mesmo tempo, um dos assuntos que me impressionou esse ano, cortando aí um pouco a Thaís, muita gente explicando por que o ser humano é tão burro. Ao contrário do que você está dizendo. Que é porque eu vi um podcast muito bom do Harari, né, do autor do Sapiens, e o Pinker também estava falando sobre isso, o Steven Pinker. Tudo bem, o Sócrates dizia que o ser humano é o animal racional. Mas ele estava falando desses caras que acreditam que o mundo vai acabar no dia 14 de dezembro, e daí quando chega o dia 15 eles continuam acreditando. Acreditam até mais, né? Só erraram a data. Aumentaram ainda mais. E daí por que o nosso cérebro é tão vulnerável a acreditar em bobagem, entendeu? Tem gente que até hoje acredita que as sociedades podem viver sem mercados e muitas outras por aí. Então, esse é um assunto que está cada vez mais surgindo, né? E eu posso Pode, mas inclusive eu acho que isso pode ser justificado. Eu sou zero neurocientista, li esse livro e virei especialista por um livro, então vai ser só comentário achismo meu. Mas como o nosso cérebro precisa de pouca informação para fazer associação, a gente é muito potente em fazer isso, mas não significa que a gente faz associações certas. Então, pode ser da mesma forma que você pode ficar muito inteligente fazendo associações muito certas, você pode ficar muito burro fazendo associações muito burras. E porque a gente também não está necessariamente atrás da sabedoria, né? A gente está atrás de prazer, a gente está atrás de conforto, a gente está atrás de muitas outras coisas. De aceitação social, de cooperação, né? A sobrevivência, não necessariamente, ela
vai privilegiar sempre a inteligência e o raciocínio lógico, né? Vai privilegiar, às vezes, a capacidade de você se adaptar, de você se relacionar, de você ser bem quisto por outros, né? E a gente subestima, eu acho que a gente subestima o número de vezes e a importância das vezes em que a gente é deliberadamente mais burro, né? A gente toma deliberadamente a opção menos inteligente, a opção menos cientificamente comprovada em troca de outras coisas, né? Em troca de aceitação social, em troca de prazer, em troca de uma coisa que, pelo menos naquele momento, naquele recorte, são pra gente mais valiosas do que estar certo, ou a inteligência, ou algo mais. Então, esses experimentos que eles fazem, como, por exemplo, pegar um grupo de atores e colocar uma pessoa que, na verdade, é o sujeito do teste, e aí mostrar a imagem de vários traços ou canudos e pergunta para cada pessoa qual que é mais comprido. E obviamente, o C é obviamente mais comprido, todo mundo fala que é B, quando chega na pessoa, ela também fala que é B. E as pessoas, olha só, a pessoa errou. Eu falei, cara, mas ela errou? Ela vai ser a única pessoa que vai discordar do grupo. Né? Eu acho que assim, a utilidade dela, talvez, se conformar ao grupo é maior do que ela, em alguns momentos, ser a única insurgente ali com conhecimento. Ou às vezes não, às vezes você realmente vai ser um Sócrates. É muito legal falar com vocês sóbrios, né? Uma coisa meio rara, assim, né? A gente conversar sóbrios, mas... Não, é verdade. Eu encontro vocês muitas vezes sóbrios. Não, brincadeira. Eu acho que a gente... O Narlock não colocou... Não sei o que está no copo dele, então não sei. Eu estou sóbrio, por acaso, porque ainda é cedo. Mas acho que a gente... Desculpa te interromper, mas acho que... Esse ano a gente discutiu cérebro, inteligência... de uma forma particularmente intensa, porque foi o ano da popularização da inteligência artificial. Mesmo que a gente conviva com a inteligência artificial de uma forma ou de outra já há décadas, mas foi quando ela chega no usuário final ali de uma forma empacotada, né? Olha, isso aqui é uma coisa que usa a inteligência artificial. A gente passa a pensar muito mais nisso. Então, acho que esse ano foi... Um ano em que a gente pensou muito mais sobre essa questão, porque a gente precisou, né? O negócio foi entregue ali na nossa frente, a gente viu as maravilhas que esse negócio consegue fazer. Eu acho que a gente está tentando encontrar um ângulo que a gente possa discutir isso sem que a gente subestime o poder da inteligência artificial, mas também que a gente busque formas de dizer, olha, na verdade, isso aí não funciona exatamente como o nosso cérebro, né? Talvez até para diminuir um pouco o medo que as pessoas têm. Olha, a gente tem coisas especiais no nosso cérebro, a gente é diferente. É que a gente humanizou muito a IA generativa, né? Porque o GPT-3, quando ele é lançado no formato do Playground, que a gente se lembra, né? Todo mundo brincava um pouco, mas ele não era tão humano porque ele não era uma conversa, né? Era meio que uma série de comandos, algum exemplo, e aí ele respondia. Quando você transformou numa conversa, virou uma coisa muito mais humanizada, né? E você vê como é que essa interface mudou completamente o jogo. Mas fala aí, Narlock. Não, eu queria, antes de entrar num assunto, eu vim para cá pensando, né, nesses quais são os grandes assuntos do ano, não só as coisas que a gente leu e tal, mas os grandes debates do ano, né? Então, acho que um deles tem aí, acho que uma oscilação de um tecno-pessimismo com um tecno-otimismo. O tecno-pessimismo tá enorme, foi enorme esse ano, né? Então, muita gente aí, o Jonathan Haidt, falando sobre depressão de meninas, principalmente de esquerda e muito ligadas a redes sociais. De meninos também, né? Tem uma grande retirada dos meninos. Né? Estão estudando agora de que os homens não estão mais indo trabalhar, investindo em educação, estão ficando em casa, meio que eles aderiram às aventuras que a internet proporciona. Você pode pular de prédios na internet, no videogame. Você tem prazer sexual nas telas também. E acaba que eles estão deixando o mundo real. Né? Deixaram o mundo real demais. Assim. E é engraçado que... Então, acho que esse é um grande assunto. Né? Esse pessimismo enorme de gente... Né? É sempre meio contrário ao que a gente sempre acreditou. Né? Então, parece que está avassalador esse tecno-pessimismo. Será que a gente vai discutir daqui a um tempo a grande desistência? Que as pessoas gostam de fazer esse jogo. Né? A grande desistência. Talvez seja a grande desistência, né? De muitos homens, e isso é um fenômeno que afeta os homens, simplesmente desistindo, né? Claro. Olha,
O prazer, eu consigo sobreviver com muito menos recursos, né? Eu fico na casa dos meus pais, com muito menos esforço, porque Dependendo de onde você vive, você tem um welfare que te dá um mínimo. Exato, você te garante ali o mínimo. E o prazer eu encontro de formas diversas, mas todas elas são dentro do meu quarto, né? Eu tenho o jogo, tenho o sexo, tenho os relacionamentos. E com tem aquela nossa metáfora da preguicinha, né? Que é assim, ó, se você... Nossa não, tua. Se você... O mundo real, ele tem custos, né? Você leva não das pessoas no mundo real. Você tem que colocar a sua autoimagem, seu narcisismo à prova. Sim. Então, é muito mais confortável você ficar no mundo digital, né? E isso para mim é um grande assunto, mas aí como a gente lida com inteligência artificial nisso, né? O Diogo é uma pessoa que se incomoda muito com esse pessimismo, né? Esse alarmismo todo em relação à inteligência artificial. Eu gosto também desse incômodo dele. E eu sou muito otimista em relação à inteligência artificial. Estava pensando esses dias, por exemplo, de corrupção. Um amigo nosso estava dizendo que achou um estado brasileiro com várias cidades com o mesmo contrato de licitação de luzes de Natal. Então, a mesma cidade, deu para ver, as concorrentes são as mesmas que são de parentes da empresa vencedora. Cara, isso aí você coloca em inteligência artificial, você roda todos os contratos ali, o cara fala, tem corrupção aqui. Você dá os parâmetros, né? Exato. Então, imagina o potencial disso, né? Impressionante, assim. E a gente vê... Eu acho que o outro grande assunto que a gente também não pode ir, é meio óbvio, esse é o Milei, né? É muito caro esse assunto para o Millennium, que está há tempos tentando... discutir como vender o liberalismo. O Milei, ele inverteu toda a jogada, assim, né? Ele mostrou, olha, não é aquela coisa de capitalismo para os pobres, que a gente sempre defendeu. É uma coisa de... O subversivo é o liberal, é o cara que é contra o status quo. Sabe? Ele ganhou a eleição falando, cara, eu sou contra os poderosos. Então, a gente que está acostumado a ser acusado de ser liberal, defensor de riquinho, ele falando, não, cara, é a ideologia dos pobres contra esses privilegiados. E isso, para mim, é uma novidade nesse debate de como apresentar o liberalismo, né? Que é um outro grande tema do ano, assim, né? Então, eu queria voltar na tua provocação anterior, mas só para falar sobre essa do Milei. O que eu acho é que ele resgatou uma tradição liberal que estava um pouco adormecida numa época de otimismo, com a época da globalização, etc., que é esse radicalismo liberal, principalmente, eu acho, no século XVIII, na França, né? Então, tem uma carta que o Marx escreve falando sobre luta de classes, e que ele diz que ele não inventou o conceito de luta de classes ou de análise de classes, que, na verdade, os historiadores burgueses antes dele já tinham feito esse conceito, ele só trouxe para um critério econômico, na forma como ele pensava, como era. Mas você vai ver os franceses, Charles Dunoyer, Charles Comte, Thierry, eles já falavam sobre análise de classes a partir de um ponto de vista liberal, com a linguagem muito próxima da linguagem do Milei, a linguagem da casta, a linguagem dos parasitas. E eles olhavam para a aristocracia, para o clero, para os militares, como sendo esses grupos aristocratas que viviam a partir de quem realmente produzia. Então, acho que é uma linguagem que já teve muito sucesso historicamente no passado e que eu acho que ficou mais adormecida num período de mais otimismo com o fim da história. Mas eu acho que eu adicionaria aí um parêntese também, que a Argentina estava passando por uma situação social, está passando ainda, né? Social, econômica, tão drástica e durante uma janela de período tão grande, que eu acho que surgiu essa necessidade de deslocar a janela de Overton de uma forma muito mais brusca do que normalmente é feita. E o Milei veio como esse candidato radical para a maioria das pessoas médias, assim. E ele conseguiu aproveitar bem duas coisas, que é puxar esse radicalismo para o lado liberal e ainda assim atender essa demanda de janela brusca de mudança de percepção de como estava o cenário, assim. Todo o discurso político é dependente do período histórico ali, da né? conjuntura. O que funciona numa eleição não funciona na próxima, no mesmo lugar, né? No mesmo país. O que funciona numa às eleição... Às vezes com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas funciona numa eleição, não funciona 4 anos depois. Às vezes não funciona 2 anos depois. Mas, de fato, eu acho que isso é chave. Num lugar, num momento em que há pouco a se perder, o discurso radical encaixa mais fácil, né? Não tinha muito a ser protegido. Se você lê o programa de governo do Milei, ele fala sobre algumas proteções, mas a proteção que ele dá mais destaque é a assistência social. E isso ele fala, não se preocupem, nós não vamos tirar isso.
essa parte que te garante aí o teu dia a dia, nós não vamos tirar, não se preocupe. Agora, o resto, e isso é uma forma muito fácil de você se comunicar com as pessoas, né? Os privilégios. Olha, o que segura, você não é o culpado pela situação econômica do país. O país atravessa uma situação econômica horrível, você também, mas você não é o culpado. Nós vamos começar a mudar, mas você vai ser o último, né? Então, nós vamos retirar os privilégios, nós vamos atacar um monte de coisa que está errado, mas o seu benefício, as suas proteções vão permanecer. E isso também é importante, porque, num segundo momento, né, o discurso radical funciona bem no primeiro momento. No segundo momento da campanha, né? No momento... Não, depois no momento no do primeiro, governo. No primeiro turno da campanha, né? No primeiro turno da campanha. Porque naquele momento, tu está falando com quem concorda, tem mais tendência a concordar com você. No segundo turno, é necessário você ter algumas coisas ali que sinalizam para outros grupos. E ele também foi muito bom em prever isso, em se antecipar e falar, pô, não, eu preciso ter esses outros argumentos, porque quando me atacarem por aqui, eu vou conseguir responder. Mas e também, claro, conseguir se comunicar muito bem no momento em que é empossado. Ele é empossado e fala, olha, vai ser muito difícil, nós teremos anos muito difíceis e não tem milagre. Para mim, eu sei que a gente não quer entrar nesse assunto Milei, mas a chave agora é a comunicação, né? Baixar as expectativas e depois explicar muito as reformas, né? As mudanças todas, os remédios amargos. Né? Claro, a expectativa de inflação já é bastante significativa, né? Mas eu acho que é um momento também que, junto com inteligência artificial, que eu concordo que é o grande tema, tem um outro tema que é qual é a evolução das políticas de identidade, da polarização, dos radicalismos, né? As pessoas querendo entender mais como que a gente vai conseguir conviver uns com os outros. Eu queria trazer um dos livros que eu acho que valem a pena ler, eu acho que marcam muito esse período, que é o novo livro do David Brooks, How to Know a Person, Como Conhecer uma Pessoa, em que ele fala, olha, existem várias histórias que a gente está se contando. Essa que você falou do Jonathan Haidt, a história tecnológica, que levou à polarização, ao discurso mais radicalizado, mas também a essa introversão, de certa forma, de algumas pessoas, um certo descolamento do tecido social. Tem a história, que é a história mais econômica, que fala mais da desigualdade, que fala mais sobre segregação econômica. Mas ele quer falar de uma outra história, né? Ele quer falar não da história tecnológica ou econômica, ele quer falar de uma história moral, que ele acha que a educação moral, de certa forma, assim, a formação moral ficou mais deficiente mais recentemente. Então, o título é muito importante porque ele fala que a gente desaprendeu como, de fato, conhecer as pessoas e, como ele fala, falta a gente o conhecimento prático sobre como dar a cada um de nós o tipo de atenção que cada um deseja. As pessoas querem ser vistas, as pessoas querem conseguir conviver de uma forma que talvez elas tenham desaprendido, ou simplesmente não saibam, né? Então ele dá vários tipos de exemplos, né? Como construir uma amizade verdadeira, como tratar uma pessoa que está passando por um grande sofrimento, como receber uma pessoa nova na sua comunidade, como discordar sem ser ofensivo, agressivo. Todos esses status que nós temos na sociedade, que a gente dá às vezes por garantido, talvez a gente tenha perdido isso um pouco. Ele fala que nos Estados Unidos, pelo menos, várias instituições tinham esse propósito, sejam religiosas, sejam da sociedade civil, como os escoteiros, elas iam te dando um pouco desse conhecimento prático de como tratar as outras pessoas, e a gente perdeu isso, né? E aí se mistura com a história econômica, com a história tecnológica, mas que talvez esse seja um dos desafios, né? Como a gente reaprender a tratar cada um de nós, a conhecer a pessoa. Ele fala, tem várias historinhas interessantes, uma delas é a mãe do Churchill, que ele fala que conheceu o Gladstone e o Disraeli, né? Os dois grandes, talvez, principais líderes políticos do Reino Unido do século XIX, o Gladstone no campo liberal, o Disraeli no campo conservador. E ela fala que ela teve um jantar com o Gladstone e ela saiu achando que o Gladstone era a pessoa mais inteligente do mundo. Depois ela teve um jantar com o Disraeli e ela saiu achando que ela era a pessoa mais inteligente do mundo. Que a forma como ele fez ela se sentir, né? E talvez seja mais interessante a gente perseguir só nesse ponto, de Israel, por tentar fazer com que as pessoas sejam mais vistas, mais bem acolhidas uns pelos outros. Né? E talvez a história dos nossos últimos 50 anos, daqui a 200, seja uma história da atomização das relações, né? Então você já tem livros nos anos 60, 70,
falando do declínio das grandes organizações que reúnem pessoas, né, das grandes sociedades, dos grandes clubes, e a gente termina essa tendência com as redes sociais, né? Com as redes sociais, que aí é você e você, cada um perdido no seu próprio mundinho, no seu próprio celular. Também tem o fenômeno que o Narlock trouxe antes, que é o fenômeno daquela célula ali, a célula do computador, substituindo o teu mundo inteiro. Ali dentro você tem seu restaurante, você tem seus amigos, você tem suas relações sexuais, você tem seu entretenimento. A sua relevância, né? Ou a sua irrelevância, na sua né? bolha, né? Você consegue, às vezes, ter a sua comunidade, e naquela comunidade você é alguém, né? E na sua comunidade real você é um ninguém, você é um invisível. Em alguns desses pontos, eu tenho dificuldade de dizer se isso é ruim ou é bom. Pô, para um monte de gente que não vive nas grandes cidades, que tem interesses específicos, a internet ofereceu a possibilidade de fazer parte de uma comunidade que é significativa para essa pessoa. Essa pessoa tem um interesse muito específico. Uma senhorinha que iria ficar sozinha em casa, hoje pelo menos ela está discutindo no WhatsApp. Ou no futuro ela vai estar discutindo com o ChatGPT, né? Ela vai estar conversando com uma IA, robozinho ali, com a Alexa. A próxima versão da Alexa, que vai ter memória, que vai saber quem é a senhorazinha. Né? É claro que para quem mora numa grande cidade e tem uma boa rede de amigos, parece meio triste essa vida dentro desse casulo, né? O casulo da pessoa para quem o celular ou a Alexa ou o computador já basta enquanto experiência social. Mas para muita gente, para quem a alternativa era não alternativa, não existia, talvez... Acho seu nicho, talvez, né? Mas talvez seja difícil entender isso. Eu sou uma pessoa totalmente extrovertida, eu tenho muitos amigos, eu gosto desse convívio, eu gosto da realidade, por mais que eu também adoro... Tenho Alexa, sou fã de inteligência artificial e tudo mais, mas eu entendo, na minha realidade, viver a realidade é melhor do que estar na minha bolha digital e tudo mais. Mas para quem tem uma dificuldade social muito grande, eu nem falo autistas ou coisa do tipo, para quem é introvertido mesmo, tá numa bolha digital, talvez não seja uma coisa tão ruim também. E aquela é a realidade da pessoa, né? Assim, o esforço... O trabalho dela tá ali. O esforço para... Talvez até um exercício de empatia, né? O esforço para se tornar uma pessoa social, de ter esse convívio com outras, é tão difícil, é tão desgastante mesmo, que não vale a pena. Então... Será que a gente vai ter uma divisão de classe entre pessoas que vão entrar no mundo digital e vão viver ali, e as pessoas que vão ter o mundo real e vão conhecer Paris e Dubai e Bangkok, e vão ter festas e se relacionar que vão conhecer pessoalmente, né? Exato. E aí tem um outro grupo que vai conhecer Paris, Bangkok e Dubai via digital e vai viver no mundo digital e vai ser o barato, né? Vai ser o fast food, vai ser o digital, que algumas pessoas consomem, e outras vão viver no mundo mais rico, suntuoso, que é mundo das experiências físicas. Mas assim, será... Só uma pausa. Será que o mundo real realmente vai ser o mais rico, o suntuoso e tudo mais? Porque você vai, por exemplo, visitar Paris, você tá lá vivendo, uma sentindo série de perrengues, mas você pode... Vê um monte de rato. um monte de rato. Você pega o metrô, o negócio fedorento. Você sai de Tóquio, vai pra Paris, você volta pra Tóquio depois. As pessoas meio... Ou até mesmo, você pensa em festival, assim, você vai no festival, você passa um perrengue pra chegar, um perrengue pra ir embora, chega lá, começa a chover, você tá numa acústica horrível, você tá vendo o cantor que você adora a 50 mil metros de distância. Nossa, festival é uma coisa que a realidade virtual podia trocar demais, cara. É muito mais legal. O Multishow já oferece esse serviço. Vocês estão esquecendo a sinalização de status. Com o capitalismo e várias então coisas foram ficando cada vez mais sofisticadas no início do século XX, por exemplo, você começou a procurar objetos que têm alguma deficiência, feitos pela mão humana, né? Então você tem uma época ali que você tinha anúncios, o pão de forma, não é tocado por nenhuma mão humana em nenhum momento, em que você tinha ali uma visão de saúde, né? Olha só, não tem nenhum germe nesse negócio. Logo depois, você voltou, não, agora eu quero o pão ali feito pelo... Exatamente. No quarteirão do lado da minha casa tem uma padaria que tem fila na porta, porque é feito à mão, né? Tem uma coisa assim, os pães são todos de diferentes formatos. É o que o Veblen dizia. Exclusivo. O defeito do pão se torna exclusividade, se torna mais valorizado do capitalismo. Respondendo a pergunta anterior, me parece que os mundos vão se mesclando, né? Então,
não é o mundo da pessoa física, o mundo da pessoa virtual. Até o contrário, assim, a pessoa às vezes vai viajar. Eu vi isso acontecer, uma influencer falando, não, eu estou precisando ir para um congresso porque eu preciso postar fotos no Instagram, entendeu? Então, acaba que o impacto na rede social do mundo físico, né? Ela se preocupa nisso. Assim, Um tem que alimentar o outro, né? Então, eu acho que essa história que você trouxe, que é a história do tecnopessimismo das redes sociais, com o Jonathan Haidt, é uma história importante, né? Recentemente ele estava falando de um paper que perguntava, agora não lembro se era Estados Unidos ou Inglaterra, ou Reino Unido, se os adolescentes prefeririam sair do Instagram caso todas as pessoas também saíssem do Instagram da faculdade deles. E a maioria disse que sim. Tipo, como se fosse uma armadilha que eles tivessem. Eu prefiro, se todos estão aqui, eu prefiro estar também. Mas se ninguém tivesse, eu também preferia esse outro mundo em que eu também não estaria sujeito a esse tipo de comparação, etc. E será que essa volta aos produtos artesanais, aos produtos manualmente feitos, será que a gente não vai chegar num momento em que a onda vai ser abrir mão da tecnologia? Vai ser viver uma vida... Mas eu acho que já é para muita gente, né? Um Sam Altman, um Paul Graham, um Vitalik, eu acho que a parte mais rica da experiência deles é quando eles se desconectam, né? O Sam Altman parece que ele vai para uma casa sem conexão. Essa é uma pessoa, mas que vai haver um movimento anti-internet, anti-rede social, anti-tecnologia, que isso vai conseguir mobilizar pessoas de uma forma como, sei lá, o veganismo. Os alimentos orgânicos contra o agro. O veganismo tecnológico. Assim, a foto física, assim, na física. A pessoa que prefere ali tirar a foto, por mais que seja muito mais trabalhoso, que tenha uma série de questões ali, você tirou uma foto, já era, não dá para ver se ficou boa ou ruim. Algumas pessoas preferiram retornar a isso, né? Tem o sketch famoso lá do Portlandia, que é do espírito dos anos 1890, permanece vivo em Portland, né? Que é o espírito do artesão, de uma coisa menos tecnológica. E eu penso nisso, assim, e a gente vê algumas coisas nesse sentido já acontecerem em vários setores. Tem uma coisa do comprar artigos locais, comprar roupas feitas por pessoas à mão. Tem uma série de anti-tecnologia ou que tentam virar... E você vai no topo ali também da sociedade, tipo Shoreditch. Você vai ver todo mundo fazendo um chapéu à mão. A loja tem, tipo, um anel, não? Porque é o tempo que eu levo pra fazer um anel um dia. Eu vendo esse anel pra você. Você retorna às lojas em que os artigos à venda são esses aqui, ó. Né? Em Berlim tem uma série de lojas que eu não sabia como as lojas se sustentavam, porque você olhava, a loja tinha 2 pares de tênis, 3 vestidos, 3 camisetas, e era isso. Eu tenho um pouco a impressão que essas tendências só começam a surgir ou só começam a ganhar força quando tem uma base da contrária muito forte, como se fosse o agro, assim. Hoje a produção de alimentos no mundo é super eficiente, consegue produzir mais do que pessoas precisam. Então, a gente tem... O problema da fome no mundo é problema de alocação, não é falta de comida no mundo. Então, foi tão bem desenvolvido o agro e produção e tecnologias, agrotóxicos e tudo mais, que surgiu essa vertente, essa tendência de voltar para os orgânicos, de voltar para a produção artesanal, de cada um ter uma hortinha em casa, do veganismo, de ser contra o agro, de ser contra tudo. Então, assim, o que sustenta a vida dos orgânicos, assim, a fama dos orgânicos, de ser cool, né, de ser um negócio legal, de ser... Estou valorizando aqui o meu pequeno produtor da minha cidade, é porque existe todo o desenvolvimento que já foi feito do agro. Então, eu acho que se começou a surgir essa tendência de ser antitecnológico, de você ir contra esse grande movimento digital, tudo mais, é porque já estamos numa fase que a tecnologia já está tão grande, tão enraizada, que as pessoas criam uma outra tendência. O acesso não é mais uma questão, né? Exato. Mas eu acho que existe aí uma coisa especificamente de redes sociais. O que eu sinto como sendo talvez as consequências mais rápidas ou mais imediatas que a gente vai ver é algo como o Jonathan Haidt defende, de remoção de celulares de escolas. Porque eu acho que tem uma coisa que eu acho que o Haidt está mais correto, que é focar no adolescente. E você ter um aparelho que é, ao mesmo tempo, um videogame, um cassino,
uma máquina comparador de pornografia, social. um comparador social. Uma boate. Uma onde boate. você está. Uma conversa paralela. E você ter isso contigo dentro de uma sala de aula, eu acho que, de fato, tira atenção. Eu não consigo me imaginar na escola, numa sala de aula com o celular. Exato. Sendo um adolescente, tentem se lembrar de quando vocês eram adolescentes, tentem se lembrar do que era a experiência de estar numa sala de aula, numa aula X genérica, sobre um tema que não necessariamente, não precisa nem ser o que você mais odeia, mas que não é a coisa mais excitante do mundo. Não vai ser Como difícil ser mais adulto é excitante do difícil. que o que você tá vendo Exato. no celular, que tem um mundo Não ali precisa dentro, nem né, ser cara? muito ruim, porque, cara, aqui tem tudo. Exato. Aqui é uma experiência absolutamente customizada para te agradar. E, tipo, pô, é impossível competir. Com vários nerds tentando manipular mais a sua atenção e a sua dopamina. Mas o meu problema é quando a gente tira esse foco, que eu acho que é saudável, e leva para a sociedade como um todo e faz um grande backlash às redes sociais, sem perceber, por exemplo, como as redes sociais, eu acho que em vários momentos melhoraram o discurso público, reduziram essa distância entre tomadores de decisão e a população. A crise de autoridade tem lados negativos, mas tem lados positivos também. Enormemente positivos. Sim. E tem que pensar, eu acho que a questão da crise das autoridades é um ponto central na discussão de rede social. E eu não acho que é coincidência que o bolo, o grande maciço de rejeição às redes sociais venha das autoridades. Porque a distância entre nós e eles diminuiu muito, né? Você literalmente tem acesso às redes sociais da pessoa, ao que ele faz, você sabe o que ele faz. Ele ficou na obrigação também de te explicar um pouco melhor o que ele faz. O acesso ficou mais fácil. Acho que há uma crise por parte das autoridades, das elites, uma crise de acesso, no sentido de que a crise do acesso é deles, né? As pessoas ficaram com acesso muito facilitado e a gente começa a ver agora tentativas de restringir certos acessos que só foram potencializados pela internet. Mas pela isso mensagem, não é pela novo tecnologia. também, assim. Deixa eu falar também. Esse vai ser rápido, vai ser rápido. Vai lá, Mas quando o jornal foi inserido na humanidade, exato. também teve esse efeito. Exatamente, eu tenho certeza. A imprensa, né? A imprensa, assim. o rádio. A velocidade. Em vez, o jornal, a notícia chegava na mesma semana, assim. Então, agora a gente recebe no mesmo segundo, né? Mas para o período que mudou de meses para eu receber uma notícia para semanas, para dias, fez uma revolução na comunicação muito grande. Isso na política também. Então, com certeza, eu ouvi um podcast, eu não lembro dele aqui agora para nomear como uma das coisas legais de conteúdo do ano, mas eu vou passar depois para ficar nos comentários, que era como fazer campanha política em jornal, numa campanha presidencial dos Estados Unidos, foi quase proibido na época que o jornal era, porque era um acesso muito ampliado. Então, da mesma forma que hoje se discute, vamos limitar anúncio de político em campanha eleitoral, o jornal teve exatamente essa mesma barreira de entrada, assim, porque era chocante, mudou como a gente comunicava, como a gente conseguia fazer, era muito mais fácil disseminar fake news, era muito mais fácil controlar a narrativa, e óbvio que autoridades e pessoas que não queriam ser impactadas de forma negativa também queriam que limitasse toda essa comunicação, porque é desafiador, né? É muito desafiador. E um E dos rede social, gatekeepers exatamente isso, só que são um os pouquinho mais jornalistas, rápido. né? Que perderam essa autoridade. Temos um deles aqui. Culpa sua, Narlock. Não, mas eu concordo com isso que o Diogo falou, de que a rede tem, obviamente, vários pontos positivos e principalmente para a verdade. A quantidade de informação que é corrigida, que jornais publicam e que é corrigida pelas redes é enorme, entendeu? Então, essa concorrência entre as duas é super saudável. Mas só para fechar o assunto anterior, a metáfora que a gente estava falando, talvez seja uma questão parecida com o excesso de comida e o seu resultado, que é a obesidade. Né? Então, foi tão eficiente essa coisa de produzir comida, que de repente, a gente se viu sem ter como recusar tanta comida boa. As pessoas, né, os níveis de obesidade aumentaram muito. E parece que a gente vive isso, e agora isso está começando a ser corrigido pelo próprio mercado. Né? Então, você tem remédios que vão ficar cada vez mais baratos para as pessoas terem menos apetite e conseguirem controlar diante da quantidade de comida.
A mesma Informação coisa. também de que é Então, melhor comida. Isso agora está começando com informação. Olha, peraí, não vai comer doce toda hora, não vai consumir cheetos de informação que você está consumindo tanto toda hora. Então, tanto amido e sódio informativo. Né? Vamos criar regras de etiqueta para se alimentar de informação. Né? Não, olha, agora na hora da mesa não, na hora da escola não. E isso vai cada vez mais é necessário uma regra de não tem celular na mesa, por exemplo, né, que se tem com crianças. A gente vai ter que desenvolver isso mais. Né? Existe essa mentalidade de que a solução é sempre uma solução top-down, da autoridade, que, obviamente, eu acho a coisa menos sofisticada possível que você possa pensar, e você vai, na verdade, voltar a problemas anteriores, enquanto você tem que ter uma solução de construção. Eu acho que uma das mudanças que a gente viu esse ano foram as nossas comunidades do Twitter, agora X. E acho que um dos conteúdos legais foi o texto do Vitalik Buterin sobre isso, mostrando como que o espírito da Web3, o espírito da tecnologia descentralizada, talvez teve sua primeira manifestação em larga escala nas notas de comunidade, que não é uma ferramenta da Web3, mas é ainda assim uma ferramenta com muita descentralização, um algoritmo que é difícil de você entender. Eu acho que isso é bem interessante, porque as ferramentas de Web3 são mais simples, né? Ele falou isso. Nós trabalhamos com equações de economistas. A nossa comunidade é equação de engenheiro, que é muita iteração, né? Muito testabilidade, mas que no final você consegue fazer uma ferramenta muito centralizada, consegue fazer verificação de fatos, consegue criar convergências, né? Uma linguagem que seja mais razoável para que polos diferentes consigam concordar. Eu acho que talvez seja um desses pontos de inflexão que o que uma rede social faz é conseguir fazer uma melhor curadoria também para você. Ou melhor, é isso que ela faz. E, por um tempo, vamos fazer melhor curadoria te dando mais cheetos, porque é o que você quer consumir com muita velocidade. Mas talvez agora você esteja mais refinando as redes sociais. O Instagram tá me parecendo muito cheetos. Não, O Twitter é a fábrica de cheetos, né? Deus, o Instagram só te dá de vez em quando um pouquinho, assim, mas o Twitter, ele está produzindo cheetos e você está tentando só comer um negocinho ali. Ele está, não, mas porra. Mas imagina o que teria sido o ataque do Hamas sem o Twitter. Cara, o Twitter foi a ferramenta que você viu em primeira mão as barbaridades, tudo, o né? que estava Tudo, nos acontecendo. últimos 15 anos, o Twitter foi essa ferramenta. O problema do Twitter é que as pessoas também querem dar opinião, né? O problema do Twitter é que Aí, se tem fosse só para pessoas informar o que está Twitter é o acontecendo, se fosse só para, tipo, olha, o que está acontecendo, nada barra o Twitter em breaking news, né? Se alguma coisa acontece, o lugar para acompanhar é o Twitter. O problema são as 2 horas depois. São interessantes, né, cara? As grandes conversas que você tem entre figuras de autoridade que acabam tendo que se expor no Twitter. Agora, por exemplo, essa coisa das reitoras de Harvard, Penn e... MIT. Você viu isso, né? Elas recorriam ao Twitter até para se defender também. Mas a conversa estava acontecendo no do Twitter. Que era antes, né? Agora, as pessoas já vão ao Twitter com uma nota pronta. Você divulga a sua nota pronta e aí, no máximo, você vai se engajar com as pessoas que te respondem. A interação orgânica no Twitter, para mim, morreu há uns 10 anos. Quando as pessoas passaram a entender que aquilo ali era um local de conversa oficial, né? Que estavam tendo... Deu uma institucionalizada, né? Porque também o número de malucos cresceu exponencialmente. Aproveitar esse ponto para trazer, eu acho que um dos grandes temas, que foi essa mudança também moral nos temas sobre ciberidentidade. Então, tem 2 textos interessantes. O último agora do Andrew Sullivan falando, será que a gente não ficou tão imbuído de uma moralidade identitária que quando você tem um grande momento, como foi esse do ataque do Hamas, a moralidade identitária não consegue te dar uma resposta. E as pessoas saem pelas ruas defendendo a Palestina do rio ao mar, sem entender e sem conseguir reagir a um ato que indivíduos estavam sendo assassinados, arrastados pelas ruas, estuprados, assim, coisas bárbaras, e você não consegue ter uma boa reação, porque aquilo não se encaixa no seu framework moral, né? Exatamente, que você tinha antes. Isso talvez esteja sendo um dos momentos em que a gente está mudando também esse pico aí da moral identitária para algo um pouco mais sofisticado e complexo. Quer falar do segundo? Oi? Não, eu acho que a gente sempre teve isso, né? Sempre houve os defensores da União Soviética, sabe? Ontem eu estava pensando nisso. Cara, há 60 anos o debate seria sobre a Guerra Fria e certamente teríamos muita gente defendendo a União Soviética. Eu acho que, no fundo,
é um espírito de time. É de time de futebol, de grupo. Não, mas é porque acho que a rede social, a internet consegue Só piorou. potencializar isso. Exato. E as pessoas que naturalmente ficariam caladas sentem aquela tendência de tomar uma posição. Eu acho que uma coisa que acontece no Brasil, não saberia dizer pelo mundo, mas como a gente está num sistema político muito polarizado, a polarização faz com que você tome decisões, e muitas decisões é para eu me manter no meu grupo social, assim. Então, às vezes, você até não entende muito bem o assunto, mas eu não quero ser, entre os meus amigos, a pessoa que vai ser contra aquele assunto específico. Exato. Eu não quero dizer que o canudo C é o maior, né? Eu prefiro só o B porque você aceita. Exato. E a rede social te coloca na situação do canudo C várias vezes, né? Te obriga a te tomar essas decisões sem você pensar, e é muito mais fácil você ter feito uma... É muito barato você tomar essa decisão, porque é o que está todo mundo falando, é mais fácil e tudo mais. E as pautas, algumas pautas, principalmente as de costume, costumam ter um peso muito maior nas decisões do que outras no geral, assim. Então, eu não quero que me limitem a forma que eu posso viver minha vida, seja em relacionamento, costumes, coisas do meu dia a dia, incomoda muito mais do que pautas econômicas, pautas assim, políticas, o que está passando no Congresso agora. Se vai interferir no meu dia a dia, é uma coisa que me impacta. Agora, se vai ser uma coisa que vai me interferir daqui a alguns anos, é uma coisa que eu não tenho um custo de relevância. Vai interferir 5 centavos por dia. É ignorância racional, né? E que depois vira racionalidade racional também, né? Isso, exato. Não então, tem a consequência da sua crença. O meu custo de ir contra no caso do Hamas, né? Então, eu vou brigar com os meus amigos toda vez que eu for num bar para defender um assunto, ou eu vou entrar na panelinha legal e defender só sem saber muito bem. E esse negócio vai tomando uma proporção tão grande que eu acho que começa a perder essa noção dessa moralidade que você falou. Então, pessoas começam a defender o Hamas porque querem defender os palestinos, mas defender os palestinos não é exatamente defender o Hamas. Inclusive, é o contrário. E acho que não tem muito essa análise de... Pera, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu entender o cenário, agora eu vou tomar uma decisão e eu vou ser fiel à minha decisão, ou até mesmo se não for, né, eu posso mudar de ideia enquanto eu estou falando, mas tem um custo de entrada, de entender o que é isso, e de ser a pessoa contra no seu grupo aí, que também não entende muito bem, mas que quer falar sobre assunto muito alto. E tem um individualismo que a gente tinha em Nuremberg, por exemplo, em que você olhava e falava, não, essa pessoa, cara, ela assassinou, ela estuprou, ela... E hoje você vê as pessoas fazendo exatamente isso, mas aí você não, né? Mas as pessoas não conseguem simplesmente julgar aquela ação. Elas vão ter que colocar num contexto, e aí elas vão distorcer coisas, como você falou, né? Vão tomar a parte pelo todo, ou às vezes não é nem a parte, né? O inimigo como aliado do todo. Mas você não acha? Eu acho que esse episódio mostrou... talvez a gente esteja engrandecendo muito essa reação das pessoas, de algumas pessoas de universidades a favor do Hamas e tal. Talvez seja um espantalho, assim, ou pelo menos que mostra que essa turma mais woke, mais identitária, eles estão apartados da sociedade, cara. Tipo, um assunto, sei lá, linguagem neutra, isso... Os eleitores reais de esquerda acham isso uma bobagem também. O presidente Lula. O Lula, para conquistar a esquerda, o Lula criticou isso, sabe? Então, isso é uma a gente que tá muito ligado a essas pessoas, a gente acha grande. É barulhenta, né? E é com quem a gente discute sempre, né? Mas me parece que é uma coisa muito pequena e mostra como, eu acho que você vai chegar nesse ponto agora. Uma vez me perguntaram, assim, uns 2 anos atrás, você acha que já chegou num pico esse fervor identitário, né? Essa inquisição identitária, será que ela já chegou num pico? E eu não soube responder. Hoje eu acho que sim, que meio que too much, assim, né? Já deu, a moçada tá voltando atrás um pouco, assim. O que vocês acham? Então, já demitiram todo mundo que tinha para demitir, talvez. E as notas da comunidade hoje são anti-cancelamento, entendeu? E por isso que são duramente criticadas pelo establishment. Né? Exatamente. Tem um establishment ali da verdade que... Mas é isso no final, né? Uma crise de autoridade, cara. É porque quem é você para verificar o Flávio Dino? Quem é você para checar o que o Flávio Dino... Não, quem checa o que o Flávio Dino diz são os checadores. Não é a comunidade. Quem é a comunidade? Os tuiteiros que checam o que o ministro da Justiça, que era juiz,
disse? Não, pô, sabe? Quando ele fala, por exemplo, fake news é crime de forma categórica e aí a comunidade vai Pô, e fala... é muito mais fácil você só ter um processo ao avaliar esse fenômeno, que é, eu gosto ou não do Flávio Dino? Eu gosto. Ah, então se ele disse, tá dito. Sim. Não, Eu ou não sei lá- gosto? Tá, então não, tá errado. Mas eu acho que a gente agora está no momento em que existe mais capacidade de analisar o fenômeno. Grande parte desde 2010, principalmente na segunda metade do século da década passada, as pessoas passaram no fervor, reagindo, tipo, isso é maluquice ou isso é retrógrado. E agora, eu acho que você tem num livro como o do Yasha Moon, que é o Identity Trap, momentos em que você pega alguém que entende teoria política, de filosofia política, dá um passo para trás, olha e tenta identificar, olha, o que é essa síntese identitária, da onde que ela vem, né? O que tem aqui de Foucault, o que tem aqui de Bell, o que tem aqui de Said, e tenta ver as origens intelectuais disso, tenta ver as consequências também, e eu acho que consegue lidar com uma certa seriedade, não simplesmente subestimando, desmerecendo, mas falando, cara, existe aqui uma força política teórica por trás disso, mas que tem várias consequências negativas e como que a gente pode melhorar. Consequências negativas porque você pode acontecer como nos Estados Unidos. Durante a Covid, a distribuição de vacinas que intuitivamente, eu acho que utilitariamente deveria ser feito cientificamente deveria ser feito por faixa etária, para pegar os grupos mais vulneráveis, e foi feito de uma maneira diferente porque eles entendiam que os idosos tinham uma sobre-representação branca e aí você precisava ter outras formas de distribuir vacina que acarretaram mais mortes do que deveriam ter acarretado. Mas porque você colocou ali um pouco da identidade na frente de outros frameworks morais que você poderia ter. Ou hoje, como tem em escolas americanas também, que você tem segregação racial, em vez de você ter uma expectativa que as pessoas vão conseguir interagir, cooperar, aceitar umas às outras, você já parte da ideia do conflito, já parte da ideia de que tem que ter uma segregação. Eu acho que ter uma nova visão sobre isso e entender isso com mais inteligência também, eu acho que foi uma das viradas que a gente começou a ver, talvez, esse ano. Foi incrível como essa onda de cancelamento, que foi muito forte em 2020, como ela produziu bons materiais, né, cara? Bons livros sobre isso, assim, impressionante de como a gente pensa em manada, como tem material sobre... Esses dias eu li um texto sobre pessoas que se relatam vítimas, que elas têm scores maiores, notas maiores em narcisismo, em todos aqueles... aquela tríade, né? Aquela tríade maligna, assim. E, enfim, tem muita pesquisa boa sobre isso. E eu acho que agora a gente consegue, eu acho que ter também mais força teórica para lidar. Porque eu acho que tinha muita força prática que as pessoas não aceitavam, né? Eu acho que, como vocês falaram, eu acho que as massas não aceitam muito essa pauta identitária, mas ainda assim ela consegue chegar em locais de tomada de decisão. Porque não precisa... Não é uma questão de massas, né? Não é uma política de massas. É uma política de influência sobre a elite. Total. E, cara, basta influenciar... você não precisa influenciar 210 milhões de brasileiros. Você precisa influenciar uns 5 mil. Para você mudar a distribuição de vacinas, por exemplo, que no Brasil foi feita por... 513. Ou 513. Exato, que no Brasil foi feita, na verdade, de outra maneira. Foi feita muito por grupos de interesse ali. Todo mundo virou... como é que a gente chamava? Não era prioritário. Emergencial. Não lembro agora o nome das ocupações. Não era prioritário, né? Essencial. Né? Trabalhadores essenciais. Trabalhador essencial. E aí eu lembro inclusive quem não estava trabalhando. Não, eu lembro, exatamente. Eu lembro de tipo, professores são essenciais, só mas professores não estão na sala, exatamente, né? não estão fechados e estão ali se vacinando. Eu lembro que trabalhadores de comunicação estavam se colocando como atividade essencial, sendo que a maioria deles era pessoas de telemarketing. Isso em Brasília, eu lembro disso, do ministro da Saúde discutindo com o secretário executivo de tecnologia. Então, existe vários tipos de decisões que não precisam ter uma ampla aceitação para se tornarem política pública, para se tornarem decisões de poderosos. E eu acho que uma das coisas legais do Yasha Moon é também lembrar que vários desses movimentos favorecem os poderosos. Né? Quando você restringe a liberdade de expressão, por exemplo, quem é que vai tomar a decisão do que pode ou não ser dito? Cara, são as pessoas que têm ocupações de poder. Pode ser que em algum momento tenha ali um alinhamento entre um juiz do STF e algum grupo específico, depois você vai ter outro alinhamento, né? Mas aí tem um paradoxo interessante, né, que o Maltache fala no livro dele, Contra Toda a Censura, que é o paradoxo do oprimido, né? Porque se o cara recorre às cortes para
limitar uma opinião contrária é porque ele já espera que as cortes pensem como ele. Sim. Então a opinião dele já é predominante, ela não é Pelo mais menos oprimida. na corte, né? Ela já não é mais oprimida, né? Mas uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte, tem muita gente falando que esses exageros woke estão sendo um tiro no pé. Então, por exemplo, a aceitação do casamento gay, ela vinha numa tendência crescente, felizmente, né? Sim, que é outro ponto que você de repente caiu. Sim. Esses dias eu participei de uma pesquisa quantitativa sobre coisas importantes que o brasileiro acha, política, que os políticos têm que defender. Meio ambiente era a última. 3% das pessoas acham que meio ambiente era importante. E tem mais um assunto sobre isso. Eu fico pensando também, por exemplo, no impacto para o movimento negro de bobagens como buraco negro, que a ministra disse, né? Que, Caixa preta. Caixa preta. Cara, acaba que você pega uma coisa importante, uma pauta, uma bandeira importante para o país e ridiculariza ela. O cidadão comum fala, lá vem vocês com essas coisas de movimento negro. Isso é terrível, né? Não sei se o livro fala alguma coisa sobre isso. Sim, sim. Não, acho que tem uma... ele fala disso, né? Quando fala de apropriação cultural, por exemplo, obviamente que tem situações em que você pode, sei lá, tentar tirar sarro de uma etnia, de um grupo, de uma nacionalidade, mas tem vários momentos, cara, em que você está fazendo aquilo como a história humana sempre fez, que é você permitir que as culturas influenciem umas às outras, e aí, de repente, você se torna, basicamente, algo meio ridicularizado, né? Não que você esteja ridicularizando a cultura, mas você ridiculariza a própria pauta, né? Quando você fala que só uma pessoa, exatamente. Não, esse penteado preta, se tornou uma propriedade coletiva de um grupo, assim. A comida, sei lá, comer tortilha é algo que só os latinos podem fazer. Então, você cria direitos de propriedade que são absolutamente... impraticáveis, além de historicamente também não serem verificáveis, né? Como é que você vai manter esse direito ao longo do tempo? E você enfraquece, eu acho que, as boas políticas públicas. Eu acho que o universalismo foi muito deixado para trás por causa de políticas que são focadas apenas em grupo. Eu acho que todos acabam perdendo com esse tipo de coisa. Acho que tem políticas públicas que, em nome da equidade, diminuem até a igualdade, porque você acaba tentando privilegiar apenas uma fração do grupo que você considera um grupo minoritário. Aí você pega apenas os privilegiados daquele grupo, transforma ele em porta-voz do grupo como um todo, e eles são privilegiados, tipo um sindicato, em que você tem uma elite sindical que pode ser beneficiada e a massa trabalhadora não. Você acaba fazendo isso também em nome da equidade, em privilegiando apenas certos indivíduos de um grupo e não um grupo como um todo, né? Então você consegue ter mais desigualdade e mais empobrecimento, às vezes, ticando a caixinha da equidade. Mas uma coisa que eu tô percebendo, assim, também, em questão, por exemplo, a pauta racial, acho que já ficou tão saturado essa ridicularização ou a forma como é feito, que até o movimento negro já está mudando a forma como opera. Então, esse ano foi, se eu não me engano, o primeiro evento grande, o Liberatum, não sei se vocês conhecem, é um evento que acontece em várias cidades, uma vez por ano, espalhado pelo mundo. Foi a primeira vez que aconteceu no Brasil. Aconteceu em Salvador um mês e meio atrás. E foi toda como... de eventos para negros, como empoderar e como fazer esse movimento se tornar mais forte. A minha irmã foi, e o feedback que ela deu foi, olha, foi a primeira vez que eu fui num evento que ela já chegou com aquele... Minha irmã também, liberal, já bem conhecida das nossas pautas, né? Fala, olha, eu tô indo representar a minha empresa, mas eu já fui com aquele pezinho atrás de eu vou me proteger contra a cultura woke. E ela saiu de lá completamente surpreendida, porque eram debates muito mais racionais e muito mais para empoderar pessoas sendo pessoas. Não empoderar pessoas por serem negros. Então, não tinha mais tanto discurso vitimista, não tinha mais tanto um discurso woke, assim. Era muito mais voltado para... Ok, eu tenho a responsabilidade de ser referência e, virando referência, eu quero mostrar como o meu caminho foi e não necessariamente eu preciso ter passado por um caminho sofrido, difícil e tudo mais, que o meu sofrimento pode ter sido maior ou menor que o seu e tudo bem. Você tem que aprender e viver o caminho que você tem. Então, acho que isso é uma coisa que está evoluindo até no movimento contra racismo, movimento negro no Brasil, assim. E usando o meu Data Thaís, né, que é as estatísticas sem nenhum fundo científico, sem nenhuma relevância. Data eu. O Data Eu.
Quando eu passei a transição capilar, né, de sair de cabelo liso para cabelo cacheado, foi mais ou menos 2014, 2015, assim. Eu lembro que quando eu comecei a usar meu cabelo black, super cacheadão, muita gente me parava na rua para, ai, que legal, que bonito seu cabelo, que produto que você usa, como que você faz e tudo mais. E na época eu achei que era uma coisa nova, né? Tinha pouco produto cosmético, tinha pouco influencer digital que falava sobre isso e tudo mais. E o Data Thaís está voltando a ter isso agora. Tem uma nova percepção. Então, tipo, eu não mudei o meu estilo de cabelo, assim, cortei, pintei e tal, mas não mudei os meus cachos. E eu tô percebendo de novo uma crescente, um novo boom de cacheadas, pessoas que estão assumindo o cabelo independente da forma que ele é e como tratar isso. Até o Magno está pensando nisso, né? Eu estava pensando, meu sonho, eu tenho família na Bahia, quando eu tinha cabelo comprido, eu ia pra Salvador e ficava olhando aqueles cabelos, os caras de dread, ou os caras com os cabelos afro, assim, porra, maneiríssimo e tal. Aproveita que peruca tá super em alta. Exato. Não, o problema da peruca é que no carnaval é muito quente, né? Então não dá pra usar peruca. Mas é que você compra peruca barata, de R$10 da loja. Você vai comprar um lance, assim, uns R$10 mil, não vai esquentar. R$10 mil uma peruca, infelizmente, eu não cheguei lá ainda, porque eu gasto meu dinheiro com outras coisas. Com Coca Zero. Mas eu acho que existe talvez esse ponto de inflexão em que você tem uma visão mais positiva de empoderamento, em que você não nega a história que o Brasil tem, mas você vê soluções que, de fato, consigam melhorar a vida das pessoas e que não sejam simplesmente baseadas, né, em marcadores apenas de identidade, mas, cara, às vezes no sofrimento, às vezes na deficiência, às vezes na individualidade, né, que você precisa ajudar aquela pessoa especificamente. Você ter outras formas de fazer política pública podem e talvez ser mais seja essa para todos. Eu sou super otimista sobre os tios do WhatsApp, né? Porque eu acho que os tios do WhatsApp, alguns deles deixarão de gostar de política, mas alguns vão ser participantes da conversa sobre política no futuro, participantes mais qualificados da conversa sobre política no futuro. Pessoas que não se interessavam por política passaram a se interessar. E talvez seja esse o restinho benéfico que vai ficar do wokeismo no futuro, né? Que a gente vai poder conversar um pouco melhor sobre essas pautas sem o medo de cortarem a tua cabeça. Você vai conseguir ter... Eu acho que o debate anterior era deficiente, né? A gente tinha dificuldade para falar sobre uns temas. Tinham vários gatekeepers para falar sobre negros, para falar sobre pobres, para falar sobre uma série de grupos sociais diferentes, às vezes que se misturam, mas às vezes são absolutamente não comunicáveis, e que a conversa sobre eles ainda tinha dificuldade de chegar às páginas dos jornais. Talvez, no futuro, a gente consiga falar de uma forma melhor sobre os cabelos. Né? A gente consiga debater sobre o cabelo, a gente consiga debater sobre pobreza, a gente consiga debater sobre violência. Talvez hoje o discurso esteja poluído demais para a gente conseguir ter uma conversa aberta. Mas em países como o Brasil, onde essa questão havia o problema, mas não havia o problema em se falar sobre questões, né? A barreira discursiva que existe, por exemplo, sobre racismo nos Estados Unidos, não existia no Brasil. Né? Para muita gente, talvez a barreira teria sido zero. A gente tinha que falar muito mais. Beleza, eu acho que a gente tinha que falar muito mais sobre o problema. Mas nunca houve uma barreira institucional no Brasil, tipo, vocês para lá. No Brasil, as relações sempre foram mais fluídas. Talvez a gente consiga herdar isso para o futuro, em que os medos estejam mais controlados. Eu não acho que a gente está lá ainda. Mas que a gente consiga... a gente incluiu muita gente nessa conversa. Por mais que os termos da conversa sejam ruins, eu acho que a gente incluiu muita gente que não participava da conversa e que agora está... as suas particularidades, alguns grupos tiveram as suas particularidades contempladas nos últimos anos, de uma forma ruim, talvez, da forma woke, uma forma meio agressiva, mas talvez, uma vez que as paixões se encaixem melhor, que os ânimos se arrefeçam, a gente consiga falar sobre isso de uma forma mais tranquila. E as redes sociais permitem que essa conversa seja tida onde antes você tinha que passar pelos gatekeepers. E eu acho que a gente está também nesse momento em que
a ideia que a interseccionalidade significa que um grupo não consegue entender o outro grupo, que, portanto, a gente tem que apenas deferir ao julgamento do outro grupo, está sendo também superada, né? Em que você consegue entender que dá para viver numa sociedade de persuasão, em que você tenta expressar da melhor forma possível o seu ponto de vista, suas experiências pessoais ou comunitárias, e ainda assim você consiga ter empatia, consiga demonstrar e persuadir, às vezes racionalmente, sem ter essa visão de que são conversas que não dá para ser tidas entre os grupos com marcadores de identidade diferentes. E, portanto, a gente tem que apenas... um ouve e o outro fala e não tem mais um diálogo e não tem mais uma capacidade de cooperação, uma capacidade de colaboração. Acho que a gente também está superando isso. Talvez isso tenha chegado nesse ponto de maior esse pico. Né? E que é possível estar errado sem ser um canalha. Eu acho que talvez seja um dos desafios dos últimos anos, né? Nos últimos anos isso não foi mais possível, né? Mas talvez eu iria para uma explicação menos racional, Diogo, que é por oferta e procura. Quer dizer, como a Thaís falou, né? Esses comportamentos e essas opiniões saturaram. Então, aderir a elas não me confere mais benefícios. Né? Não confere mais benefícios para a pessoa aderir a essas opiniões. Ou então, sei lá, o inquisidor, né? Aquele que fica apontando uma falha grave de caráter para qualquer pessoa que discorda dele, né? Como você estava falando. Então, à medida que isso vai ficando caricatural, a pessoa retrai. Também. Entendi. Ou então não é porque teve um amadurecimento do debate, nada assim, né? Mas porque simplesmente deixou de ser socialmente vantajoso ter esse comportamento, né? Talvez seja Deixa isso. eu pegar o gancho para falar sobre... Exatamente. Qual foi o teu conteúdo? Não, eu trouxe vários livros, porque eu ia depender de para onde a discussão vai. O meu livro nem é de 2023. Esse livro é de 2019, mas acho que é uma boa análise de para onde a política e a justiça caminharam nos últimos anos. Esse livro se chama Trials of the State, do Jonathan Sumption, e ele é foi um membro da Suprema Corte do Reino Unido, e apesar de ter sido, era um advogado, foi juiz, por mais ter sido membro do judiciário, o argumento dele é que nós precisamos trazer a política de volta para o espaço que a sociedade reserva à política. A visão dele é que, nos últimos anos, a justiça tomou conta de espaços em que espaços que deveriam ter sido ocupados pelos representantes do povo. E que isso acontece porque as pautas se tornaram moralmente poluídas, que o discurso sobre política se tornou tão moral e tão moralizado que se tornou quase que tóxica uma discussão política, porque lados diferentes tinham impossibilidade de dialogar, de construir acordos e de chegar em um território comum. E aí nós abrimos mão desse mecanismo que as sociedades liberal-democráticas desenvolveram ao longo de séculos para acionarmos uma voz superior, para que alguém chegasse e tomasse uma decisão moralizante, porque aí, né, quando um juiz toma uma decisão sobre uma questão ética, moral, ou mesmo sobre uma questão de política pública, essa decisão não faz parte do argumento, não faz parte do acordo, não faz parte da negociação, não faz parte da representação popular, que com seus defeitos, a característica da política. Você tem a razão pública, né? Não, exato. Que faz parte do discurso político. Faz parte do discurso político. Você abre mão desse negócio que é complicado, que é trabalhoso, que é feio às vezes, né? Porque os discursos não são... os discursos da política, por serem uma representação popular, são mais sujos, feios, carregados, exagerados, porque representam as paixões, os preconceitos da população. E aí ele vê uma substituição danosa para o ambiente público, para o debate público, porque ao invés, a gente abre mão desse mecanismo moralmente reprovável, que é a política, porque a política, de fato, tem inúmeras questões moralmente reprováveis, em nome do judiciário, em nome
do juiz, de uma pessoa que, separado da ordem, da razão pública, separado das paixões, determina o que é certo e errado. E, na visão dele, ele tem uma visão minimalista do judiciário que eu, particularmente, eu sou simpático a ela, mas muita gente não é. Muita gente gosta de ver o judiciário participando mais do debate público. A visão dele é que nós precisamos deixar a política com os seus problemas, com as suas virtudes e defeitos, tomar de volta um espaço que hoje nós vemos tomado pelo judiciário. Por muito tempo, por muitas décadas, a partir dali do meio para o final do século XX, nós víamos muitas tentativas de se diminuir o papel da política. Acho que os liberais têm um papel nisso. Para nós, é importante que se delimite muito bem o espaço da política, mas a visão dele é que, olha, se a política se abstém da tomada de decisão, se a gente limita a política no sentido de moderar o alcance das tomadas de decisão da política, outras instituições vão tomar essa decisão. E nas 2 primeiras décadas do século XXI, o que ele vê é a justiça se arvorando nesse papel da tomadora de decisão. Deixa eu dar uma de amigo da onça aqui. Será que não é melhor assim? A democracia está baseada na ideia de que o ser humano é racional. É um conceito iluminista de que a razão é suficiente, que a gente é capaz de tomar boas decisões. Nos últimos anos, como a gente começou falando, o que mais ficou claro aí por psicólogos, desde lá do Kahneman e tal, é que a nossa razão ela é falha. Ela é enviesada, ela é como uma roda de carro que sempre está furado, que um pneu está furado e sempre puxa para um lado. A gente tem vários gatilhos mentais, a gente cai em várias falácias, a gente decide politicamente muito mais com emoção do que outra coisa. Então, no fim, se a gente acredita menos na razão, no ser humano, a gente para de confiar tanto um pouco na democracia, nas decisões políticas que a gente toma. E a gente sabe disso muito bem, né? Piso da enfermagem. Argentina, lá, você não consegue... você tem milhões de leis populistas de esquerda e direita, democraticamente construídas, que deram muito errado, né? Que na democracia toda a gente sabe o poder de grupos de interesse de atuarem em democracias, né? Que acabam tirando qualquer perspectiva de igualdade, de oportunidade e tudo isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você é decorador formado na Flórida, você não pode atuar como decorador em outros estados, né? Porque o grupo de interesse de decoradores, enfim. Será que não é nesses casos é melhor a gente ter um juiz... nem queria falar isso em público. Juiz GPT. Mas só se for um juiz GPT. Porque acho que a resposta que vocês vão dar não, mas o juiz também é humano. É a primeira coisa. Também tem vieses. Né? O juiz também tem filhos. E os juízes, o Barroso, por exemplo, para mim é o típico cara que ele... Até essa é a minha dica do ano, que vai pelas ideias de luxo, as crenças de luxo da época. O que está na moda acreditar que me deixa uma pessoa melhor nesse ano? Daí o Barroso está sempre com as ideias de luxo de cada época, assim, né? E decide assim. Então, tudo bem, ele também é humano. Mas eu acho que por trás disso tudo, dessa juristocracia que a gente vive, tem um estremecimento com a ideia de que a democracia ela é capaz de resolver nossos problemas. Além disso, tem uma luta de classes aí também, né? Que é essa esquerda urbana, escolarizada, que toda hora fala da democracia e tal, nos temas em que ela diverge do povo, armas, aborto, ela dá as costas para a democracia e recorre às cortes. Uhum. Né? Então, daí, enfim. Então, mas eu entendo que tem essas falhas da democracia. Eu acho que a gente superestima as críticas comportamentais à razão humana, porque a razão humana, às vezes, não é para você chegar na resposta certa no teste do psicólogo. É para você conseguir cooperar e várias vezes... Dialogar e o diálogo que vai construir. Os vieses são úteis, né, para que a gente consiga tomar decisões de forma mais rápida e não tentar processar todas as informações igual faz uma inteligência generativa, né? Então tem essa virtude. Mas, para além disso, eu acho que a gente precisa de cultura de persuasão. Mesmo que seja por meio de outros tipos de instituições
talvez seja uma deficiência se você fica, tipo, tem o povo, tem o parlamento e aí tem a corte. E parece que só as instituições existem. E o Brasil, acho que se deixa levar muito por isso, eu acho que isso é um problema. Você precisa ter várias instituições intermediárias também que conseguem fazer certas convergências, conseguem fazer educação moral, de que a gente estava falando, conseguem promover grandes conversas também. Então, acho que faltam, em algumas democracias, várias instituições que fazem parte de uma cultura de persuasão, de razão pública, que ajudam também a gente a superar as deficiências das nossas irracionalidades e da nossa ignorância racional. Assim, de fato, não é interessante para ninguém gastar tanto tempo entendendo o SUS se você não tem uma escolha. Se o seu voto é um entre milhões, não vai fazer uma diferença. Você não, né, é diferente de você eleger o seu plano de saúde em que, de fato, a sua escolha vai significar um outro destino para toda a sua família. Então, tem essas deficiências democráticas, mas eu acho que essas deficiências são melhor consertadas por várias outras instituições do que pela instituição Suprema Corte, por exemplo. Claro, Eu concordo. acho que só para complementar rápido aqui, se a solução da democracia fosse ter um judiciário mais centralizador, assim, como se fosse um poder moderador, e não melhorar o checks and balances, ter outros mecanismos, eu preferia desistir da democracia e entrar numa monarquia em que a gente possa ser um monarca. Mas, por exemplo, o Copom. Melhor a solução. O Copom, como que fala? O Comitê de Política Monetária. Lá são os caras que decidem, técnicos, eu não conheço nenhum deles, não aparecem, que decidem taxa de juros. Na Inglaterra, o salário mínimo é decidido por uma espécie de Copom. Se a gente deixa a democracia decidir o salário mínimo, vai dar muito errado. Os caras vão botar... Vira populismo. Mas isso todo mundo entende. Eu acho que desde os americanos, os Founding Fathers e os federalistas, sempre estavam discutindo exatamente isso. Olha, tem os excessos, tem as paixões, como que a gente as constrange, que tipos de decisões que a gente quer que exista um tipo de consenso maior que vai, talvez, reduzir os interesses localizados, que outros tipos de decisões que a gente vai querer deixar para as cortes, exatamente para que não tenha uma coisa muito inflamada contra o indivíduo. Aí você mata aquele indivíduo porque está toda a turba contra ele. Então, a garantia da corte é uma proteção também desses direitos individuais. Ou seja, a construção institucional de uma sociedade, com os seus processos, né, as suas entidades, essa complexidade é muito importante. Né? E talvez a gente hoje simplifique muito, né, colocando as coisas só, tipo, tem a Suprema Corte, tem o Parlamento e tem todo mundo tentando se virar. A gente se apaixonou demais pela ideia das decisões democráticas e a gente tende a transformar decisões democráticas em boas decisões. Né? Associar decisões democráticas. Decisões democráticas são representativas e essa é a força das decisões democráticas. São representativas. Só que o vício das multidões estão nas decisões democráticas também, né? E por tem isso que... o Wisdom of Crowds e tem também... The Madness of Crowds. Madness of São, Crowds. inclusive, 2 livros diferentes, né? Exatamente. E é por isso que os liberais, historicamente, pensavam numa república constitucional, né? Olha, não precisamos de uma democracia, nós precisamos de uma democracia liberal constitucional, porque os limites da democracia são muito óbvios. Inclusive, os riscos de você ter uma democracia das multidões, uma democracia das maiorias. Nós criamos uma lenda, nós, coletivamente, socialmente, criamos a lenda das decisões democráticas. As decisões democráticas são um inferno, ninguém quer ter decisões democráticas. Enquanto tomada de decisões, ninguém quer ter uma decisão democrática na sua casa. As decisões democráticas, você consegue entender, obviamente, rapidamente, como as decisões democráticas podem levar a decisões que não são as melhores. 3 crianças votam para comer McDonald's, 2 adultos votam para comer salada, já era. Por isso, são necessárias barreiras e limites para o exercício dessas tomadas de decisões. Agora, uma coisa que a democracia nos oferece é representatividade na tomada de decisão, no autogoverno. E isso é importante porque faz com que as pessoas se sintam, ao menos, e aí acho que a gente pode ter outro podcast só para falar sobre os problemas desse sentimento de ser parte de alguma coisa, mas também contribuem com a estabilidade a estabilidade do regime, né? Um regime é meio que uma questão dos problemas da desigualdade, né? Muita gente argumenta que o problema da desigualdade não é necessariamente uma pessoa ser muito rica ou outra pessoa ser muito pobre. É você ter uma massa de pessoas que se sentem absolutamente desempoderadas e que isso é muito ruim para a estabilidade social. E eu acho que na política também tem isso, né? Uma vez que a pessoa achar que as
preferências delas são representadas, né? São levadas em conta. Então, mas aí, além da juristocracia que você estava falando, tem essa coisa da hiperpolitização, né? Que é você minar as outras instituições sociais e jogar tudo no campo da política e da autoridade, mesmo que seja do Poder Executivo ou não. Que eu acho que é outro problema que a gente tem, né? Então, eu acho que talvez em 2024 tivesse alguém, tipo um Tocqueville, conseguisse olhar para as sociedades e olhar para essas instituições intermediárias e entender muito bem o seu papel. Né? No Iron Curtain, na Cortina de Ferro, da Anne Applebaum, uma das coisas que ela foi vendo conforme foi avançando o poder soviético no leste europeu foi transformar todas as instituições em instituições do aparato soviético. Então, você tinha escoteiros, você tinha instituições que ensinavam mulheres a algumas atividades econômicas e, de repente, você virou um membro do partido, virou outra parte do Partido Comunista. Eu acho que a gente sofre disso, né, de não conseguir fazer essas distinções e politizando a vida inteira, né? E você vai politizando as instituições intermediárias também. Todas as etapas da sua vida. E fazendo um retorno para o livro, a hiperpolitização engessa até a política, até os agentes políticos. Os agentes políticos estão tão temerosos, eles são julgados o tempo todo, eles são observados o tempo todo, que a prática da conversa e do acordo acaba sendo dissolvida, né? No dia que nós estamos gravando, o tema do dia é o Moro abraçando o Flávio Dino. Uma coisa absolutamente normal, uma coisa desejável na política, né? Que pessoas que ocupam campos diferentes conseguem conversar. A hiperpolitização da população prejudica a política, faz com que os políticos fiquem temerosos de tomar decisões ou de construir acordos em temas polêmicos, e aí a gente transfere esses temas polêmicos para uma outra instituição. E é a instituição que pode decidir de cima para baixo. Posso ser um pouco técnico-pessimista? Talvez a gente deveria tirar câmeras, cara, de cima de várias tomadas de decisão. A Thatcher era contrária a câmeras no parlamento, porque ela achava que tudo e era no judiciário? No E judiciário, cara. ótimo Você lembra aquele disso. juiz que estava dando os benefícios de INSS na base no sentimento? Você me emocionou, eu vou, assim, sem pedir provas, sem ter qualquer tipo de juiz do procedimento. Brasil? Parecia um discurso muito nosso, assim, né? Olha, você me emocionou com essa... Eu não consigo resistir. O cara chorava junto com a pessoa e concedia o benefício na base do choro, da lágrima, da emoção. Mas tem uma câmera, né? Eu acho que os juízes do STF também reagem à câmera, tem a TV Justiça. Eu acho que a Câmara é um problema também que a gente deixou se infiltrar em vários espaços do poder. Eu iria até mais longe. Eu acho que... eu escrevi esses dias isso no Twitter e muita gente falou, não, você está errado, você está errado, você está errado. Mais longe. Corta a internet deles. Decisões, votações que envolvem conceder benefícios à população deveriam ser secretas. Então, vamos fazer o piso da enfermagem. Cara, não vou votar contra, velho. Eu sou um político, meu irmão. Eu sou um político, acho que eu vou votar contra, vou perder votos com enfermeiras. Não, isso tem que ser secreto. Ou absorvente, qualquer coisa grátis. Tem que ser secreto, entendeu? Talvez seja uma solução. Tudo, assim, a atividade política é conceder coisa para alguém, né? Eu acho que canalizar recursos e incentivos... Você concede vira tudo. Uma licença para a empresa tal. Putz, isso aí vale muito mais do que dá 20 muito anos de absorvente. incentivo perverso. Eu acho que não tem nenhuma política que você não vai conseguir identificar ganhadores e perdedores, né? Mas sobre os juízes, cara, tava pensando, a gente fala muito, né? A gente já repetiu muito aquela história dos benefícios concentrados e aparentes e do custo disperso e oculto, né? Coisa que a gente sempre fala, que a democracia, os políticos são muito bons nisso. Mas é engraçado como isso vale para juiz também. E isso está acabando com o Brasil, velho. Isso é o grande motor do juiz bonzinho. Então, por exemplo... Acabando com o Brasil agora. O juiz bonzinho... Olha a indignação. O juiz bonzinho está acabando com o Brasil. Porque o plano de saúde, por exemplo, estão em crise, os planos de saúde estão quebrando. A gente está com menos opções, está pagando cada vez mais. Isso vai entrar em colapso mais cedo ou mais tarde. A população envelhecendo. Tá tudo preparado para dar errado. De repente, 85% das ações contra plano de saúde, o paciente ganha. Cara, se eu sou um juiz, a pessoa está morrendo, não está na cobertura dela a cirurgia tal. Mas se eu autorizar, eu vou ver essa pessoa tendo o benefício. Já o custo da minha decisão ele é disperso, é lá no futuro. Talvez ele é incerto, talvez ele aconteça. INSS é a mesma coisa. Se eu der se eu conceder essa pensão, o custo disso vai estar lá
previdência, entendeu? Sei lá quando, no futuro. E o benefício aqui, eu vejo o benefício acontecendo. Não, mas aí... Então gente... é um problema de empatia que os juízes deveriam ser treinados para... Mas a gente criou um sistema, supostamente, que o juiz deveria simplesmente obedecer à lei e quem diz se a pessoa tem direito ou não ao benefício é a lei. Então você está decidindo para o coletivo, né, no nível parlamentar talvez, e a decisão apenas está dizendo, cara, mas a lei, eu sou constrangido pela lei. Acho que o problema é que os juízes não se sentem muito constrangidos mais pela lei. Né? Eles se sentem muito mais movidos pela sua empatia e pela sua razão pessoal. E aí, nesse caso, você, né, pessoalmente, né, vira um problema de tragédia dos comuns. Total. Exatamente. Olha, esse é o benefício que para essa pessoa vai salvar a vida dessa pessoa. E que mas eu não consigo política, ter né? a decisão coletiva, né? Que é um mundo de recursos escassos, como que eu vou alocar melhor os recursos? Acontece na política. Um governador, o Estado quebrado. O governador tem uma demanda de aumento salarial dos seus servidores que não recebem aumento há 5 anos. O governador renegocia a dívida do Estado, adquire um pouquinho de oxigênio, vai lá, dá aumento. E aí depois o problema vem no futuro, né? É um problema institucional. E aí acho que o problema institucional no Brasil, na política, é que o dinheiro é infinito para a União muito mais que para os estados, mas os estados têm conseguido, mesmo assim, os estados quebram, né? O estado fica sem pagar salário, parcela 13º, parcela pensão, parcela aposentadoria. A União não tem isso. Mas o incentivo é sempre jogar para o futuro, e no futuro a gente vê. No judiciário o descasamento das tomadas de decisões, né? O STF pode julgar que tal coisa é ilegal. Ainda assim, haverá decisões que desrespeitam a decisão do STF na primeira instância, e o STF depois tem que vir corrigindo. Isso gera um problema gigantesco. E é tudo a mesma coisa. A gente simplesmente não consegue olhar a regra e dizer, gente, desculpa. É a regra. É a tomada de decisão do juiz do plano de saúde. Me desculpa, sinto muito, mas é a regra. Tem aqui a lei e eu tenho que seguir a lei. Eu não faço a lei, né? Exatamente, eu não tenho essa descrição. Não, esses dias eu vi uma decisão judicial sobre um prédio em São Paulo. Estavam construindo um prédio e daí tinha o alvará, estava tudo certinho. A Associação de Moradores do Morumbi falou, não pode prédio. E daí a decisão da juíza fala assim, olha, o plano diretor permite o prédio nessa região. Está tudo certo, permite. Mas eu acho que é mais importante não. Então vão decidir que tem que derrubar o prédio. Tem que demolir a construção. Isso que ela falou, cara. Impressionante. Será que não está acontecendo, o Diogo falou um pouco mais cedo, de onde estamos perdendo a moral da sociedade, falta empatia e tudo mais. A verdade está acontecendo é uma transferência de onde a empatia está na sociedade. Exato, né? exato. A gente é muito empático, os detentores na da empatia os detentores da empatia foram para lugares onde normalmente não deveriam ser. E lugares em que as pessoas deveriam decidir baseado em regulamento ali. Tem uma lógica, não é para você usar a sua empatia. Sua empatia você usa com seus amigos. A tomada de decisão, né? A gente fala de instituições, eu adoraria, em alguns momentos, assim, alguém está discutindo instituições e perguntar para a pessoa o que são instituições. A pessoa fala, ataca as instituições, mas o que são instituições? Instituições... Eu mesmo! Instituições são essas construções sociais, inclusive para a gente conseguir canalizar, tomar as decisões para que elas sejam melhores do que de outras maneiras, né? E é muito fácil você também de respeitar essas instituições no seu investido papel institucional. Então, mas a gente precisa ir para o fim. Só para eu sugerir, eu quero sugerir Vamos fazer uma parte 2. Isso geraria um novo negócio que é... Por que o Brasil não vai para frente? E o meu ponto sobre o Brasil não vai para frente é que nós não topamos dizer não para ninguém. Nós sempre tentamos encontrar uma forma... E para você que morou na Alemanha é impressionante, né? O cara fala, não. Então, mas é isso, a normalidade institucional é... A juíza disse não pro prédio. Mas ela está dizendo sim para outro grupo, exato, né? mas é que ela tá, na verdade, ela está dizendo sim. A regra era do prédio, né? Ela está dizendo sim feelings do pessoal que não quer ter um prédio no bairro deles. O Brasil não vai para frente porque a gente não consegue dizer não para as pessoas. Por que não? Porque não, Por quê? Porque, cara, aqui é a regra. Não é à toa que as decisões no Brasil são tão longas, elas são sempre passíveis de serem anuladas em algum momento, de serem revisitadas em algum momento. É muito difícil você ver no Brasil decisões que são tomadas de maneira definitiva. Não tem regra, para você ter né? garantia disso, né? Você está sempre um pouco vulnerável que a decisão seja mudada, que o seu direito de propriedade mude, cara, que o contrato isso dava mude. um artigo, um livro, velho. A gente não consegue simplesmente,
Não. Eu sinto muito. Pô, a tua causa é super justa. A gente não consegue entender que é possível ser justo e estar errado, né? Olha, a sua causa é justa. Eu super empatizo com a sua ideia de que, putz, agora você comprou esse apartamento que tem uma bela vista e agora um cara construiu um prédio na sua frente. Eu sinto muito, é mesmo uma droga. Mas o cara tem direito ao uso do território. E talvez, para mim, o que o Brasil não dá certo... O grande motivo do Brasil não dar certo é rent-seeking, né? O poder dos grupos de pressão. O poder extremado no Brasil. E talvez isso contribua. Né? O fato de a gente não conseguir dizer não contribui. Sim, Eu acho que eu quero fazer um bem para o Brasil e começar a exercer o meu não. Eu acho que a gente não deveria acabar esse podcast. Tá vendo? Mais um problema de seguir. Agora o jogo fala, não, Exatamente. Tem uma regra, E a gente acabar quer o podcast. E a gente não consegue dizer não. Tal, e a gente não tá conseguindo Mas a gente acabar realmente precisa acabar. A gente vai colocar nesse vídeo, se vocês estiverem no YouTube, os links para os materiais que foram discutidos aqui, para que vocês tenham melhor acesso a eles. E últimas palavras, algum último conteúdo, muito brevemente, que vocês queiram recomendar? Não seria breve, então... Então breve. Pra fugir da breve. política, eu comecei a ler livros sobre física, esses caras que, tipo, física popular, né? Fica popularizando coisas. Eu quero recomendar esse aqui, A Ordem do Tempo. Basicamente, o cara quer te convencer que o presente não existe. E ele te convence com tanta maestria que você sai convencido de que é verdade. Para as pessoas que estão vendo esse passado que aconteceu aqui... Eu tenho uma última recomendação também. A gente não vai ser fora legal. da política, esse eu vou ser bem breve. Chama Flores para Algernon. É um livro, literatura mesmo, que é escrito em primeira pessoa, de um cara que vai passar por uma cirurgia para ficar mais inteligente. Então, o primeiro capítulo é ele, você vê que ele escreve errado, meio difícil de entender o que ele fala, passa pela cirurgia, vai ficando inteligente, até ficar mais inteligente do que os próprios cientistas que fizeram a cirurgia. Ele começa a repensar a vida, tentar solucionar o problema da vida dele e dos outros. É bem legal. No final ele vira uma inteligência artificial generativa. A parte 2 do livro ele virou o chat Ele entra em GPT. depressão porque o chat GPT é melhor do que ele. Custa só, sei lá, $20 por mês. Bom, gente, obrigado, Thaís, Leandro, Magno, obrigado. E obrigado a todos aí que acompanharam o podcast até o fim. Vejam aí os nossos conteúdos, façam os comentários, deixem likes e assinem para os próximos podcasts do Instituto Millennium. Muito obrigado. Obrigada. Valeu.